Então a gente hoje vai ver os métodos hormonais. Só que antes, apareceu o slide para vocês? Ainda não, né? Não. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então vou fazer um resumo do que a gente viu quarta-feira, né? O pessoal do presencial se situar. E a gente fala dos métodos hormonais, tá bom? Então, pessoal do presencial, vocês vão me ajudar aí, viu? A dar aula pro pessoal do online. Vocês já viram o conteúdo. Então, gente, nós vimos os métodos de barreira. Agora apareceu o slide? Sim. Pronto, ótimo. Sim. Então vamos lá. Quais são os métodos de barreira, né? Nós vimos a camisinha e nós vimos o diafragma, né? Por que ele é chamado de método de barreira? Me ajudem aí. Vamos lá. Ele previne gravidez e doença. Não, mas só quem previne doença é a camisinha. Não são todos os métodos de barreira. Mas por que o nome é método de barreira? Como é que eles atuam? Prevenir a gravidez, acho. Sim, mas como é que ele impede a gravidez? O sêmen de atingir o óvulo. Ele impede o espermatozoide de atingir o óvulo, né? Não o sêmen. O sêmen é o líquido, não esqueça, tá? Então, gente, os métodos de barreira têm esse nome porque eles literalmente formam uma barreira de proteção, né? Eles vão impedir que o espermatozoide chegue até o óvulo. Então, no caso da camisinha, o sêmen fica todo lá dentro da camisinha, né? Junto com o espermatozoide, e o diafragma também vai impedir. Então, peraí que tá chegando gente aqui. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Não, né? Pessoal que tá com o microfone ligado, desligue, tá certo? Pra não ter interferência. Ligue só quando você for tirar alguma dúvida, tá bom? Então, gente, ó, a camisinha masculina, né, feita de látex, eu mostrei pra vocês, né, no presencial, levei pra vocês verem, mostrei como é que se coloca, né, na banana. E aí, a camisinha ela é feita de látex, né, e ela tem que ser usada com o pênis ereto, né, a gente coloca, deixa um espaçozinho, né, segura na ponta e vai colocando no pênis. A camisinha feminina geralmente é feita de poliuretano, que é um tipo de polímero, um tipo de plástico, tá certo? A masculina é mais utilizada do que a feminina, porque a feminina é mais difícil, né, é mais incômodo de colocar. A masculina ela é bem mais prática, tá certo? E aí as duas, né, elas impedem no caso da feminina, né, o espermatozoide quando ele é ejaculado ele fica dentro da camisinha, ele não chega a passar para dentro do útero não, ele nem chega a entrar na vagina porque ele fica dentro da camisinha igual a masculina. Ok, gente, a camisinha? Sim. Pronto, lembrando que a camisinha é o único método que previne tanto a gravidez como a IST. E aqui, pessoal, tá o diafragma, que eu falei pra vocês lá no presencial, só que eu não deu pra me mostrar a figura pra vocês. É esse daqui, ó, tá? Ele é feito de látex, também o silicone, ele é colocado lá no fundo, ele é introduzido, né, dentro do canal vaginal e ele fica aqui, ó, nessa região. E aí, quando o espermatozoide é lançado, ele é barrado aqui pelo diafragma. Geralmente você tem 6 tamanhos diferentes, né, de acordo com o colo do útero, e ele deve ser utilizado com espermicida. Lembra que eu falei dos espermicidas, né? Que é um gel que você coloca, é como se fosse uma pastazinha que você bota dentro do diafragma e aí eles matam o espermatozoide. Você pode introduzir na vagina 15 a 30 minutos antes, tá? E você só pode retirar 6 a 8 horas após a relação sexual. Por quê? Porque se você tirar assim que termina, pode ser que tenha ficado algum espermatozoide no canal vaginal e ele consiga passar. Então você tem que garantir 8 horas, que é realmente é o tempo que esse espermatozoide ele vai morrer lá dentro, tá certo? Eu tinha falado para vocês que era mais tempo, né? Mas eu tinha me confundido. É 15 a 30 minutos antes e 6 a 8 horas depois que se tira. Beleza? Ok. Pronto. Aí nós vimos também, aí eu falei para vocês que eu coloquei aqui, né, as vantagens e desvantagens, e aí você pode olhar depois com calma. Ele pode ser usado em todas as fases da vida da mulher. Não atrapalha a relação sexual, porque ele fica realmente lá dentro do canal vaginal, o homem nem sente que ele está lá na hora da penetração. Pode ser utilizado com gel espermicida, né? Não é descartável, ou seja, ele é reutilizável, né? Dura de 2 a 3 anos. Quando termina a relação sexual, depois de 8 horas, a mulher tira, lava e depois pode ser utilizado de novo. Só que a desvantagem é que ele exige disciplina, né? Então,
É sugerido que a pessoa coloque todos os dias, mesmo que, não sei se vai ter relação sexual, a pessoa não sabe se vai ter relação hoje, mas é bom ela colocar, porque vai que tem, né? E aí ele tem que ser colocado pelo menos 30 minutos antes. Então, se ela for sair, né, já leva na bolsa ali e por precaução já coloca, tá certo? Pronto. E aí, gente, aqui nós temos os espermicidas, né, que são os cremes com propriedades de matar o espermatozoide, que ele também é colocado antes da relação sexual. Você passa, a mulher vem uma bombinha, né, e aí ela injeta dentro do canal vaginal esse gel, né? E aí o interessante é usar esse gel junto com o diafragma, tá? Para matar o espermatozoide, tá certo? Gente, os métodos hormonais a gente vai ver já já, tá? Que é o último que ficou faltando. Deixa eu só revisar também. Lembra que a gente também viu no presencial o DIU, não foi? Tá aqui o DIU, ó. O DIU é o dispositivo intrauterino, né? Esse DIU ele contém um hormônio, né? Ele é incluído nos métodos hormonais porque ele contém um hormônio que é o levonorgestrel. Então, como é que funciona o DIU? Né? Ele é uma pequena peçazinha de plástico ou de polietileno, né? Ou de metal, também pode ser de ferro, de metal. E uma parte dele é coberta de cobre. E aí ele é colocado dentro do útero da mulher e lá dentro o cobre fica sendo liberado. E aí o cobre bloqueia a atividade espermatozoide, ou seja, dificulta o acesso dele ao óvulo, tá certo? E aí ele faz com que o espermatozoide não consiga sobreviver ali dentro do útero e aí acaba que ele não consegue fecundar o espermatozoide. Belezinha? Do DIU? Sim. Sim. Pronto. Então ele pode permanecer de 5 a 10 anos dentro do corpo da mulher, né? Pode ser colocado 60 dias após o parto e ele não precisa de uma disciplina, né? Tem que botar todo dia. Não precisa disso porque depois que ele é colocado ele fica lá, tá? Desvantagens, ele aumenta a possibilidade de inflamação, né? Por isso tem que ser recomendado pelo médico. Se a pessoa tiver IST, não é interessante ela usar o DIU, né? E ela sempre tem que fazer um acompanhamento com o médico para ver como é que tá, né? Se ele está colocado corretamente, se houve algum problema, tá bom? Belezinha, pessoal do DIU? Pronto, pessoal do online, ok? Ok, né? E aí nós também vimos os métodos cirúrgicos, né? A vasectomia, que é justamente o corte aqui, ó, no ducto deferente, tá? Esse corte, o que é que possibilita, né? Quando o homem produz espermatozoide, ele produz no testículo. Então ele produz espermatozoide, só que o espermatozoide ele não sobe. Quando chega bem aqui, né, como foi feito o corte e foi feita a costura, o espermatozoide ele não chega até a uretra. Então o homem não libera espermatozoide. E aí não tem como engravidar porque o espermatozoide não chega, tá? Só que detalhe, o homem continua produzindo hormônio normal, ele continua produzindo espermatozoide normal, porque produz no testículo, só não vai chegar. E ele também produz o líquido, né, o sêmen, porque o sêmen é produzido aqui, ó, nas glândulas seminais. Então ele continua produzindo o sêmen normalmente, tá certo? Ok, gente? Ok. Mas, tio, depois que o homem faz a cirurgia da vasectomia, tem como, tipo assim, refazer de volta Não, pra ele conseguir ter filho? não. Por isso que quando é feito o método é definitivo. Existe todo um acompanhamento para saber se realmente ele vai querer. Tem as condições, a idade, se ele já tem filhos. E aí é que pode fazer. Porque quando faz é um método definitivo, tá? Assim como o da mulher também. No homem é a vasectomia, né? Que aí aqui eu coloquei algumas observaçõezinhas, né? Isso aqui está regulamentada por lei. Através desse método, o homem deixa de ser fértil devido à ausência de espermatozoide. Ele continua produzindo espermatozoide, continua produzindo o sêmen, só que o espermatozoide não chega até o canal uretral. Então ele vai ejacular normal, né? Ele tem relação sexual, o pênis continua ereto normal. Só que quando sair o líquido, aquele líquido não vai conter o espermatozoide, tá? Ele não perde ereção nem nada, nem a capacidade sexual diminui, nada disso, tá? Só mesmo o espermatozoide que não vai estar mais presente. Depois da cirurgia é necessário 2 dias de repouso, né?
e o uso de camisinha para que os espermatozoides que já tenham passado pelo canal sejam expelidos. Então depois do repouso, a primeira relação ele faz com camisinha, depois ele já pode fazer sem, tá bom? No caso do homem, essa cirurgia é chamada de vasectomia, mas agora a gente usa o termo mais moderno, que é deferentectomia. Na mulher a gente chama de laqueadura tubária, porque é o corte, né? O corte nas trompas. Então, nesse caso aqui, a mulher também continua ovulando, ela produz o óvulo, só que o óvulo não chega até o útero, né? Porque como houve o corte aqui, esse óvulo ele vai ser absorvido, reabsorvido pelo organismo, tá? E aí é o que a gente chama popularmente de mulher ligada. Ah, a mulher está ligada, fulano fez a ligação. A ligação, na verdade, é a laqueadura, que é o corte nas trompas. Tá bom? Que também é um método definitivo. Beleza, pessoal? Tio, Oi. mas ainda é irreversível ou não? Tanto no homem como na mulher é definitivo. Os médicos, depois que faz o processo, não volta atrás. Por isso que para a mulher fazer laqueadura, né? Se for pelo SUS, ela tem que ter já uma certa idade e ela já tem que ter, acho que pelo menos 3 filhos. Uma mulher que não tem filhos, acho que ela só consegue fazer isso no particular. E também é com dificuldade assim, porque ela não tem filho, não quero ter filho, mas ela tem o quê? 25 anos. Vai que depois de uns 10 anos ela muda de ideia, né? Então, assim, não é recomendado, eles não recomendam fazer esse método se a pessoa ainda não tem filho, porque pode ser que ela queira ter. Geralmente é para mulher que já tem filhos e não tem condição de ter mais, né? E aí eles fazem o método da laqueadura. Tá bom? Tá. Pronto. E aí, pessoal, então isso aqui foi o que a gente viu no presencial, né? Dei só uma revisada geral aqui para vocês. E aí a gente agora vai ver os métodos hormonais. Aí os métodos hormonais é novidade para todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Os métodos hormonais, né, eles se baseiam em quê? O método de barreira impedir o espermatozoide, né, de chegar. Os métodos comportamentais a gente utilizava baseado na tabelinha, né, no ciclo menstrual da mulher. Os métodos hormonais, eles vão ser baseados em substâncias químicas, tá? Então, no caso, nós temos aqui o anticoncepcional combinado, né, que é a pílula, né, que são as pílulas. Então, como é que funciona? Os métodos hormonais, gente, se baseiam na utilização dos hormônios femininos. Toda pílula, todo anticoncepcional, na forma de pílula ou injetável, ou seja, que se baseia em hormônios, ele é baseado em qual hormônio? No hormônio feminino. Então, ele é uma mistura de estrogênio e também tem progesterona, tá? Como é que eles vão atuar? Eles vão impedir que a mulher ovule, né? Porque eles vão bloquear os hormônios da ovulação e eles também vão modificar o muco cervical, ou seja, eles vão tornar o canal vaginal, a mulher produz o muco, só que esse muco ele fica mais grosso e aí ele impede também que o espermatozoide chegue. Então os hormônios eles vão provocar uma série de mudanças no corpo da mulher para dificultar a gravidez, ou seja, eles vão fazer o muco ficar mais grosso para impedir o espermatozoide de passar. E a principal ação é a ovulação. Eles inibem, né, eles liberam o hormônio feminino, bloqueia os hormônios que fazem a mulher ovular e aí ele inibe a ovulação. Beleza? Mas é 100% de certeza que ela não vai engravidar? Sempre tem um risco, sempre tem a exceção, digamos assim. Mas se ela tomar direito, né, as chances de engravidar são baixas. Mas ainda é sempre recomendado também o uso da camisinha, tá? Pelo menos os primeiros 2 meses que a mulher está fazendo uso anticoncepcional. Acho que a partir do terceiro mês, se ela estiver tomando direitinho, aí já está prevenido, tá bom? Tem forma de injeção Tem, ou só... tem. A gente vai ver alguns deles aqui. Tem o comprimido, tem o adesivo e tem o injetável, tá? Então eu vou falar para vocês aqui primeiro do comprimido, ó. As pílulas anticoncepcionais tem 2 tipos. Tem as monofásicas, que é aquela que se toma uma pílula por dia e todas têm a mesma dosagem de hormônio, ou seja, de estrogênio e progesterona, né? Começa a se tomar no 5º dia da menstruação até a cartela acabar. Aí depois que a cartela acaba, você espera 7 dias sem tomar, que é justamente o período da menstruação. Passou 7 dias, você começa a tomar de novo. E nós também temos as pílulas multifásicas, que é aquela que se toma uma pílula por dia, mas existem pílulas com quantidades diferentes, conforme a fase do ciclo, né? Então você tem dosagens mais baixas, que causam menos efeito,
E tem as dosagens mais altas. A mais comum, gente, é a monofásica, que você toma um por dia, que é o famoso ciclo 21. Já ouviram falar? Não. Pronto, para as mulheres elas devem conhecer o ciclo 21, é a pílula que você vai tomar durante 21 dias, né? E aí você termina de tomar, aí geralmente a menstruação, depois de 2 dias ela vem, passou a menstruação, passou 7 dias, você volta a tomar de novo, é uma sequência, e tem que tomar sempre no mesmo horário, tá? Não pode atrasar. A gente vai ver os casos em que acontece atraso. Então, por exemplo, se você tomou 4 horas da tarde, então escolha um horário que você lembre, bote alarme, porque você tem que tomar sempre naquele dia, naquele mesmo horário, tá? Gente, além disso, existem as pílulas de baixa dosagem, ou as mini pílulas. No caso das mini pílulas, ela geralmente só tem um hormônio, que é a progesterona, ela causa menos efeito colateral e ela é indicada geralmente no período da amamentação. Ou então para meninas que não têm relação sexual, mas que elas querem regular o ciclo. E aí elas usam essas mini pílulas, que a quantidade de hormônio é menor. Elas não vão prevenir tanto assim a gravidez, tá? Já que a concentração de hormônio é menor. Geralmente ela é utilizada mesmo só para manter o ciclo regular, para deixar o ciclo em dia. Se você quer realmente prevenir a gravidez, tem que comprar as pílulas de concentração de hormônio normal, não as mini pílulas, as normais, que tem os dois hormônios com quantidade maior. Tá bom? Ok. Pronto. Existem também os adesivos, né? Um exemplo dele é o Evra, que é um adesivo que é vendido em farmácias, por exemplo, que é um adesivo transdérmico, que esse adesivo ele é colocado no corpo da mulher e ele fica soltando os hormônios, né? Então ele pode ser colocado em várias regiões, né? No braço, nas costas, na região do quadril. O melhor é colocar ele mais perto da região vaginal. Então você pode colar aqui, onde eu estou mostrando na figurinha aqui, ó. Tá? Deixa eu até dar um zoom aqui. Mas aí tem o mesmo efeito dos Tem o anticoncepcionais mesmo e das outras. efeito, sim, tem o mesmo efeito das pílulas. Só que em vez de você tomar via oral, ele vai soltando no corpo, tá? Também é uma opção também para quem, por exemplo, é mais esquecido com as pílulas. Então pode comprar os adesivos, tá certo? E aí, gente, aqui eu coloquei algumas observações, ó. No caso das pílulas, deve se tomar diariamente, de preferência no mesmo horário, tá? Caso haja esquecimento, nós temos algumas regrinhas. Vamos lá. Se não tiver passado 12 horas ainda do horário, você toma o comprimido esquecido imediatamente na hora que você lembrou e o próximo no horário previsto. Então, por exemplo, você toma todo dia 4 horas da tarde, ou então você toma de manhã. Vamos supor que você toma na hora do almoço, meio-dia. Aí, quando foi meio-dia, você esqueceu de tomar. Você só lembrou de tomar 4 horas da tarde. Já passou 12 horas? Não, né? Não. Não, só faz 12 horas se fosse meia-noite. Como ainda não passou 12 horas, então quando foi 4 horas da tarde você lembrou. Poxa vida, esqueci o anticoncepcional. E aí você, na hora que você lembrou, você já vai lá no seu quarto, né? Pega o remédio e toma. O outro você só vai tomar no outro dia normalmente. Se porventura tiver ultrapassado 12 horas, o que é que vai acontecer? Vamos supor que era para você ter tomado meio-dia. Você esqueceu. Quando foi lembrar, já era meia-noite. Já passou as 12 horas. O que é que você vai fazer? Você vai esperar o dia seguinte. E aí, quando for meio-dia do outro dia, você vai tomar as duas pílulas ao mesmo tempo. A que você esqueceu e a que é para ser daquele dia. E aí, você continua tomando normalmente. No outro dia, você toma só uma de novo naquele mesmo horário. Beleza? Beleza. Tá certo? Aí nesse caso, se tiver passado das 12 horas, né, você toma a esquecida, né, e toma a do dia, mas se você for ter relação sexual, é bom usar camisinha, já que você atrasou um pouco, tá? Se tiver passado de 2 ou 3 dias, você toma uma das esquecidas e você toma a do dia normal. E aí você usa camisinha em todas as relações sexuais até a menstruação vir. Já que você passou de 2 a 3 dias esquecido, né, sem tomar, você toma só uma das esquecidas. Não é para tomar as 3 que esqueceu, não. Tá certo? Ok, pessoal? Deu para entender? Então, se não tiver passado 12 horas, toma na hora que lembrou. Se tiver passado 12 horas, toma a que esqueceu e a normal no horário do outro dia.
E se tiver passado de 2 a 3 dias, toma uma das esquecidas, toma a normal, mas aí tem que usar camisinha durante o mês todo até a menstruação vir para garantir. Tá certo? Sim. Pronto, então aqui são as pílulas. Aqui, gente, nós temos algumas desvantagens das pílulas, né? Quem já tomou anticoncepcional sabe que ele pode provocar muitos efeitos colaterais, né? Náusea, ganho de peso, muitas mulheres engordam quando começam a tomar o anticoncepcional, manchas na pele, dor de cabeça, tá? Em algumas mulheres pode ter risco à saúde, né? Dessa forma, é bom as mulheres procurarem um médico, principalmente o ginecologista, né? Que é fazer um Mas acompanhamento. mesmo se for o anticoncepcional com dosagem baixa, Sim, mesmo dosagem, só que o dosagem baixa, Giovanna, ele pode causar menos efeito, mas sempre vai ter efeito, porque querendo ou não, gente, são hormônios que estão entrando em contato com o seu corpo, né? Que são hormônios que você já produz. Então, se você está tomando, o corpo ele vai parar de produzir porque você já está tomando e ele entende que você já tem. Então, com certeza vai ter efeitos colaterais, tá? Se você tomar a pílula junto e misturar com outras medicações, geralmente antibióticos, pode ser que haja uma diminuição no efeito, tá bom? E uma falha no esquema pode diminuir o efeito. Então, por exemplo, se você tomar no mesmo dia, no horário certinho, as chances de prevenir a gravidez é muito maior. Se você esquece e tem falhas, o risco ele pode aumentar. Por isso que é importante tomar sempre no mesmo dia. Ou então seguindo aquela regrinha que a gente viu das 12 horas, tá? Pronto, gente, outro detalhe muito importante é a famosa pílula do dia seguinte, ou anticoncepcional de emergência, tá? Ou pílula pós-coito, né? A pílula do dia seguinte, ela é muito perigosa. Por quê? Porque não tem o ciclo 21, que é os 21 comprimidos? sim, tem. A pílula do dia seguinte, ela tem o poder dos 21 comprimidos junto. É como se você tivesse tomado os 21 de uma vez. Porque ela tem uma carga de hormônio muito alta, tá? Geralmente a pílula do dia seguinte, ela contém o hormônio que é o levonorgestrel. É o hormônio presente na pílula do dia seguinte. Não é o estrogênio nem a progesterona que é presente nas pílulas comuns. A pílula do dia seguinte, por que ela é chamada de pílula de emergência? Porque ela só pode ser usada realmente em uma emergência. Então vamos supor, a menina teve relação sexual, né? E aí não usou camisinha, não se protegeu. E aí o cara ejaculou dentro, né? E aí, na hora que ela terminou a relação sexual, o que é que pode fazer? Ela pode ir na farmácia e comprar uma pílula do dia seguinte. Ela tem que tomar essa pílula até 3 dias depois, né? Quanto mais cedo ela tomar, maior é o efeito dela de prevenir a gravidez, tá? Pode ter muito efeito colateral, pode, nem sempre o resultado é 100%, nem sempre, né? Mas obviamente que as chances de ela engravidar diminui bastante, né? O efeito a falha da pílula é muito baixa, mas a quantidade de hormônio é muito pesada. Então não se pode tomar pílula do dia seguinte como se estivesse tomando dipirona. Desprotegi hoje, vou comprar pílula. Aí uma semana depois fez sexo desprotegido, vai tomar pílula de novo? Não pode. Essa pílula, gente, só é para ser tomada uma vez por ano, estourando 2 vezes e olhe lá. Porque os efeitos colaterais são muito intensos e também se você ficar tomando como se estivesse comendo bombom, toda vez que ficar tomando, você corre o risco de ficar estéril para sempre e não poder ter mais filho pela quantidade de hormônio que tem. Certo? Então, é um método muito pesado. Então, se você conhece alguma amiga sua que fez desprotegido e vai comprar, mulher, vou ficar tomando. Não é para ficar tomando, não. Só se toma uma vez por ano e olhe lá. É realmente uma situação de emergência, tá? E eu coloquei aqui o índice de falha. Ó. Se ela for usada até 24 horas, ou seja, se você teve a relação agora e já foi comprar pílula e já tomou ainda no mesmo dia, a chance de falhar é só de 5%. Então tem muito efeito. Se tiver passado já 2 dias, aí já tem 15% de chance de dar errado. Se tiver passado 3 dias, aí já é quase 42% de chance dela não funcionar. Então, quanto mais cedo se tomar, melhor. Sendo que o prazo máximo é até 72 horas. Tá? Já faz uma semana que eu tive a relação. Não adianta comprar a pílula que ela não vai fazer efeito. Você só vai ter efeito colateral. Mas o efeito mesmo não vai ter porque já passou mais de uma semana. Tá bom? Ok. Pronto.
E aí, gente, nós também temos. Aqui eu coloquei algumas perguntas, né? Qual é o mecanismo de ação do anticoncepcional de emergência? O mecanismo de ação é bem parecido com os demais, né? Embora se acumulem investigações sobre o tema, o conhecimento das mulheres e dos profissionais de saúde é ainda muito escasso. Ou seja, ainda falta saber de fato como é que age a pílula do dia seguinte, né? Para você saber de verdade como é que isso acontece, você tem que ir no ginecologista, para que ele lhe explique direitinho como é que funciona todo o processo, como é que ele vai agir no seu organismo, para que você saiba como usar, né? Como eu falei para vocês, se usa realmente em situações de emergência, mas o ginecologista ele pode esclarecer isso muito melhor. Por isso a importância de fazer um acompanhamento com o ginecologista, certo? Sim. Pronto, gente, o mecanismo de ação eu não vou explicar aqui para vocês agora, porque requer um conhecimento que vocês ainda não têm, né? Teria que explicar o que é o hormônio LH, o que é o hormônio coriônico, e isso não vai dar, a gente não vê isso aqui agora. Então, como é que ela funciona? É só você pensar que ela vai impedir o espermatozoide ela altera o transporte do espermatozoide até o óvulo. Então ela vai dificultar de todo jeito o espermatozoide de chegar até lá, né? Até ele morrer, tá bom? E, gente, nós também temos os injetáveis, né? Que é a injeção, que contém o anticoncepcional ali, né? A substância ativa, que ela pode ser tomada mensalmente ou trimestralmente, ou seja, a cada 3 meses a mulher toma e ela já fica protegida ali o mês todo. Se for a mensal, né? Mês e mês, se for a trimestral, a cada 3 meses, tá bom? Existem algumas vantagens na injetáveis, que é o fato da mulher, se a mulher for esquecida, né, não tem a disciplina de ficar tomando todo dia, ela toma a injetável, que ali é só uma vez no mês e acabou, tá? E também tem os implantes subcutâneos, que é colocado por debaixo da pele, que isso é feito por um médico, tá bom? Ok. Tá bom? Aqui eu coloquei algumas vantagens para vocês, gente, ó, dos subcutâneos. E Oi. essa injetável tomar todo mês? Todo mês. Uma vez por mês só. Ela vai na farmácia e aí ela compra e lá na farmácia mesmo já aplica, tá? Mas, tipo, ela toma e, tipo, assim, tá protegida pelo Ela mês inteiro, toma, todinho. ela toma e aí tá ok, fica protegida. Porque é como se ela tivesse tomado o comprimido de um por dia. Só que não injetava a quantidade de hormônio é maior, justamente para valer pelo mês todo, tá? Mas vai causar efeito colateral Depende igual os outros? depende de mulher para mulher. Depende do organismo de cada um como vai reagir. Geralmente, quando a mulher, tipo, na primeira vez, pode ser que cause. Mas aí, se ela passar a ficar tomando, né, todo mês a injeção, aí ela vai se adaptando. E aí pode ser que os efeitos vá diminuindo. Tá bom? Mas, tio, como é só uma vez, ela é tipo a pílula do dia seguinte contém muito hormônio Contém e é muito perigoso? hormônio, só que não tem os perigos da pílula do dia seguinte, porque a pílula do dia seguinte, além de ter uma quantidade muito grande de hormônio, né, ainda é o hormônio que é o levonorgestrel, que é um hormônio um pouco mais pesado do que o hormônio masculino, do que o hormônio feminino que é produzido naturalmente, que é a progesterona e o estrogênio, tá? Tá bom. Gente, no caso dos injetáveis, a taxa de falha, né, é de 0,1%. Ou seja, a taxa de falha é muito pequena. Então, ele realmente é bem seguro os injetáveis. Não interfere na relação sexual, não precisa ser usado todo dia. Agora, a desvantagem é que tem que ter o mesmo cuidado das pílulas anticoncepcional, né? Tem que tomar de todo mês, ali, geralmente no mesmo dia. Algumas pessoas têm efeitos colaterais, sim, e mulheres acima de 35 anos de idade não é recomendado tomar, né? Aí é bom procurar outros métodos, tá bom? A partir de quantos anos a mulher pode começar a tomar injetável? Sabrina, eu acho que o ideal é que você consulte o ginecologista para saber como é que você tá. Então, cada mulher é individual, né? Então é bom ela ir no ginecologista para que ele faça o acompanhamento para saber qual é o melhor anticoncepcional para você, se é recomendável ou injetável, ou se para você compensa mais tomar pílula mesmo, tá? Mas eu acredito que na adolescência mesmo já pode tomar o injetável, tá? Só não pode ser utilizado por mulheres acima de 35 anos, mas eu acho que abaixo disso
já pode usar, tá bom? Ok. Então, pessoal, era isso, tá bom? A gente com isso encerra os métodos contraceptivos, tá bom? Vimos todos agora. Ainda temos tempinho, dá para fazer pelo menos 2 questões com vocês. Vamos lá. Um dos métodos contraceptivos mais populares da atualidade foi lançado em 1970. Esse método, que garante a prevenção contra a gravidez e uma perda temporária da fertilidade, foi um avanço para a sociedade. Observe as alternativas e marque aquele que indica o nome desse método. Gente, método lançado na década de 60, né? Justamente é quem? São as Camisinhas? camisinhas, tá? Que é o mais comum, né? Digamos assim. Não, gente, camisinha não, ó. Perda temporária da fertilidade são As são os pílulas, né? anticoncepcionais, né? Que foi a grande revolução aí na diminuição da taxa de natalidade, né? Para prevenir a gravidez, tá? Atualmente, qual é o material mais utilizado na produção da camisinha masculina? Camisinha masculina é basicamente feita de látex, né? A da mulher geralmente é feita de poliuretano, mas a masculina é feita de látex. Ah, Deixa eu ver outra questão aqui. Gente, a vasectomia, né, que é no caso da cirurgia do homem, né, ela impede que o espermatozoide chegue ao canal ejaculatório e sejam expelidos. Verdadeiro. Não reduz a produção de hormônio, não reduz o índice de fazer xixi, né? Tem nada a ver com isso não, tá? Nem reduz a quantidade de esperma produzido, não. Ela só impede que o espermatozoide chegue até a uretra, tá? Deixa eu ver mais algum aqui. Vamos ver essa daqui, ó. As pílulas anticoncepcionais podem ser usadas para inibir o desenvolvimento dos folículos ou para bloquear o processo de ovulação. Sim, né? É assim que elas atuam, impedindo a ovulação. Verdadeiro, né? Sim. A laqueadura consiste na retirada do útero? Não. Falso. Não. A laqueadura é o corte das Não. trompas de Falópio, né? É o corte ali na tuba uterina. A camisinha, que é o códon, né, é considerado um método contraceptivo de barreira, sendo também de enorme eficiência no controle de DSTs. Sim, a camisinha é a única que Verdadeiro. previne tanto doenças como gravidez. Gente, essa daqui foi uma questão que caiu na prova do IFCE, né? Eu sempre mostrava para o nono ano, para eles resolverem. Ó, ver se vocês conseguiam responder. A laqueadura tubária é um método contraceptivo que impede a fecundação. Sim, ela impede a fecundação Verdade. porque ela vai impedir que o óvulo chegue até o útero, né? O uso de anticoncepcionais orais inibe a produção e liberação do gameta feminino. Sim, ele inibe a produção do óvulo, né? Ele impede que a mulher ovule. Então, beleza. Os preservativos impossibilitam a fecundação e também agem protegendo contra infecções sexualmente transmissíveis. Ele não falou especificamente se era camisinha, ele falou os preservativos de modo geral, né? Então não, né, tio? Então, Porque não. a camisinha é o único, né? É, Que protege o doenças. único que protege contra doenças é a camisinha, né? Que é o preservativo masculino. Se bem que quando usa o nome preservativo, gente, geralmente se refere somente à camisinha. Então, pode se considerar que está certo, né? E eles impedem a fecundação, sim, porque eles vão impedir que os espermatozoides cheguem. É um método de barreira, tá? Tem mais alguma? Ah, essa é a última. Vamos fazer a última. O uso de 2 camisinhas durante o ato sexual aumenta a proteção e diminui a chance de gravidez. Verdadeiro? Mentira, né? Não, eu até falei pra vocês, não se pode usar as duas ao mesmo tempo porque pode haver choque, né? O atrito pode rasgar. A vasectomia é um método contraceptivo reversível. Não, ela é considerada um método irreversível, que é definitivo, tá? O coito interrompido é um método altamente eficaz. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? É um Falso. método de baixa eficiência. A camisinha é um método contraceptivo que também protege contra ISTs. Gabarito letra D. E a letra E, a ligação das tubas uterinas impede a entrada do espermatozoide no útero. Gente, a laqueadura, né, o corte nas tubas, ele não vai impedir o espermatozoide de entrar. O espermatozoide vai continuar entrando. O que impede é o óvulo de passar, de chegar até o útero. Tá bom? Professor, Oi. qual é
qual é o método mais utilizado hormonal? É a pílula, o adesivo ou o injetável? Qual é o mais seguro? Varia bastante. Não, todos eles são seguros, né? Se tomar direito. Mas geralmente muitas mulheres, como não tem paciência de ficar escolhendo os métodos, tipo assim, não tem a disciplina de todo dia tomar na mesma hora, e aí elas preferem tomar logo a injeção, que aí tomam uma vez e acabou. Mas muitas outras meninas tomam o anticoncepcional normal, o ciclo 21. Então isso varia bastante, mas ambos são eficientes desde que tomados de forma correta, tá? Ok. Então, gente, oi. Se a camisinha se romper e a mulher tiver tomando a injeção, pode ter de engravidar ou não? Não, se ela estiver tomando a injeção, o risco diminui bastante, né? Porque por mais que o espermatozoide entre, como ela já tomou o anticoncepcional, as chances dele conseguir chegar até o óvulo, né, são bem mais baixas. Então aí é menos preocupante para ela. Agora tem se a camisinha estourar e ela não estiver fazendo uso de nenhum anticoncepcional. Aí as chances de engravidar são maiores. Mas se ela já tiver tomado a injeção, né, principalmente já fizer tempo que ela toma, já faz 5 meses que todo mês ela toma, aí o risco diminui bem grande, né? Ela já está protegida. Tá bom? Tá. Show. Então, gente, era isso, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Conseguimos terminar aí os métodos